O que fazer quando o consumo cresce e o otimismo no país decresce? Para falar a respeito, está aqui o Marcos Cagliari, que é o diretor-geral do Kantar. É bom ter você aqui. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Esse enunciado que eu dei é coisa real? É real, é um cenário atípico, já que essas duas coisas normalmente não vão juntos, otimismo e o consumo, eles andam normalmente na mesma direção, não em direções opostas, mas dado o cenário que a gente está vivendo, é isso que a gente está registrando através dos nossos estudos. No ano de 2011, aproximadamente, nós tivemos aí uma boa, digamos, uma boa perspectiva de mercado, o crescimento real de mercado e otimismo em alta. Quando que começou a mudar esta situação? A mudança começou a se inverter ainda em 2012 e muito ligado à inflação. Quer dizer, o cenário, a existência da inflação para o brasileiro ainda é um limitador enorme para o consumo. Então, quando a inflação começou a dar sinais de alta, ainda em 2012, a gente já começou a perceber queda no consumo quase automática. E isso carrega normalmente mudança no otimismo. Isso deve ter durado durante o segundo semestre, final do segundo semestre de 2012, até o primeiro semestre de 2013. Então, a gente, quando olha agora em retrospectiva, olhando o fechamento do primeiro semestre de 2013, a gente identifica um cenário de retomada do consumo, também em função da desaceleração da inflação, mas o otimismo ainda está mais baixo do que foi historicamente nos últimos anos do Brasil. Então, é uma realidade essa apresentação que o varejo fez de que o consumo neste 2013 começou muito tímido? Começou tímido, mas ele já apresentou uma melhora do consumo do final de 2012. Ele já apresentou uma melhora. Já estamos numa retomada. Já estamos numa retomada, mas com níveis ainda muito abaixo dos anos anteriores. Se considerarmos 2011, que foi o ano que você citou, os números ainda são muito abaixo, os números de crescimento. É um consumo muito mais comedido, muito mais racional. A euforia do consumo, esta já passou, por causa da inflação e por causa de uma racionalidade no processo de escolha. Isso a gente nota muito claramente na população brasileira, em especial na população mais baixa. Se grande parte do aumento de consumo dos anos anteriores se deveu principalmente a endividamento, a entrada da classe C, a entrada das classes mais baixas do mercado de consumo, em 2013 esse cenário é um pouco diferente. Endivida-se menos, mas ainda assim o consumo aumenta, em especial nas classes mais baixas. Esse aumento nas classes mais baixas, a gente tem sabido que tem acontecido, digamos assim, com percentual maior na região nordeste e norte do país e centro-oeste. Eu diria que há diferentes interpretações. A primeira delas é aquelas camadas, estratos sociais que de fato tinham muito pouco acesso a itens mesmo muito mais básicos. Esses, certamente, estão em grandes partes das regiões que você citou. Houve um crescimento deles, principalmente no ano passado, no ano 2011, que agora ele se arrefeceu, não é um crescimento mais intenso, mas ele continua, esses estratos sociais mais baixos, principalmente o que a gente chama de classe D, eles continuam tendo acesso aos bens que a gente chama de não básicos. Quer dizer, já é quase como se tivesse tido um upgrade na escala de consumo dele. Então ele consome menos em função da inflação, já que os últimos anos foram muito duros na renda de quem depende de renda própria, né, em função da inflação, e se arrefeceu o consumo. Mas as categorias que foram incorporadas à cesta, ao carrinho de compras dessa classe social, esta não saiu. Aí, para a conta fechar, o que a gente nota é uma redução principalmente na frequência de compra. A regionalização, digamos, do grande anunciante, fazer mensagens específicas para mercados específicos, realmente tem fundamento? Tem total fundamento. A gente tem padrões de consumo muito distintos, tanto em função da demografia, idade, classe social e padrão familiar, como também dos gostos. O Brasil é muito rico nisso, na fortaleza de marcas regionais e produtos regionais versus o consumo nacional. Então faz total sentido a regionalização, não só para os grandes anunciantes, mas também os grandes anunciantes que são produtores, que são manufaturas. E produzir produtos adequados ao gosto e às características das regiões específicas. Isso no Brasil a gente identifica, ainda que haja uma tendência de globalização que é universal, né, não é só no Brasil, mas a gente identifica a força das marcas regionais inegável. Nós começamos falando que o otimismo do país tem decrescido entre nós, a população. E você aponta que só 39% tem esperança de um dia melhor? Essa medida precisa se contextualizar ela para entender a medida. Por favor. Ela foi feita em julho,
portanto, muito próxima às manifestações que pararam o país. E essas manifestações, elas tiveram um papel quase... Olha o reflexo. Elucidador, direto. O reflexo é muito claro. O otimismo no começo do ano, que a gente tinha medido em janeiro, ele caiu para números muito perto de sua metade, inclusive após as manifestações. A nossa interpretação é que foi um choque de realidade no povo brasileiro. Com as manifestações, que serviram para dar uma chacoalhada, para fazer a população também prestar atenção, e com a inflação e a queda do consumo que veio também no final do ano passado e no começo desse ano. Então, a gente interpreta isso como uma percepção, um choque de realidade mesmo, das limitações. O Brasil não é tão fantástico quanto a gente estava vendo, e a gente tem limitação, e o nosso otimismo tem que ser balizado em função da percepção dessas limitações. Então, acho que o momento que a gente está é um momento de realização. Caiu a ficha. Estamos nos realizando do que a gente é mesmo, de fato. Você tem pesquisado o mercado brasileiro e, portanto, você está falando aqui da queda do otimismo do povo. Agora, e a Cantar? Está otimista? Está investindo no Brasil? A Cantar investe bastante no Brasil, em primeiro lugar, porque o momento que a gente está é um momento de muita incerteza com relação ao futuro. Acho que nos últimos anos, certamente nos últimos 3 mandatos, não houve um momento de tanta incerteza, de tanta insegurança do que vai acontecer. E a gente tem sentido que os nossos clientes, grandes empresas multinacionais e brasileiras, também têm essa dúvida, também têm essa insegurança. Neste momento, o que a gente percebe é a busca por informação ganha um papel de relevância muito grande. Então, para a Cantar World Panel, que é uma empresa do grupo Cantar, há um otimismo muito grande com relação aos negócios. Quer dizer, nós estamos investindo aqui, inclusive trazendo produtos globais de muito valor agregado, de muita interpretação, que relacionam o consumo com outras variáveis. Por exemplo, exposição à propaganda, por exemplo, otimismo, por exemplo, opiniões. Então a gente consegue dar o consumo não só como um efeito, mas também como causa de muitos comportamentos que a gente tem tentado entender. Muito bom, Marcos. Eu acho que nós vamos ter que conversar outras vezes, né? Temos muito que você apresentar. Muito obrigado pela sua presença em Grandes Nomes, viu? Muito obrigado, Raul.